Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxor espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxor. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha nas diversas plataformas. Muitíssimo obrigado a você que nos dá uma carona pelo rádio. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha na TV. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela PNTV, a TV digital do portal Potiguar Notícias. Quer se informar? www.potiguarnoticias.com.br. Olha, estamos começando neste dia 27 de abril de 2020, mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias para diversas emissoras de rádio. Está conosco, além da PNTV, a TV Digital do Rio Grande do Norte, a TV Natal, canal 12, 108 na Cabo Telecom. TV Sena, Macaíba, muitíssimo obrigado, 91.9 FM. Muitíssimo obrigado a você que nos dá uma carona pela 91.9 FM, a Sintonia do Bem. Muitíssimo obrigado. Um abraço para Ceará Mirim, você que está na 105 FM. Muitíssimo obrigado. FM Liberdade, FM Macaíba, FM Flores, FM Executivo, FM São Gonçalo, FM Zona Norte, FM Liberdade. Em Cerro Corá, Asas da Esperança em Mossoró, FM Santa Rita, muitíssimo obrigado. Rádio Seridó em Carnaúba dos Dantas, Rádio Pontal FM, muitíssimo obrigado. Princesa FM, São Bento do Trairi, Curimataú, alô Nova Cruz, muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acompanham de segunda a sexta-feira neste fazer jornalístico. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela live do Pinto Júnior, meu amigo Lívio Oliveira, Luciano Marques, Terto Aires, Lívio Oliveira, meu querido, mandando aqui um abraço, jornalista que eu admiro, grande figura humana, poeta que eu admiro também, Lívio Oliveira.
Meus caros, vocês que estão acostumados a acompanhar o Jornal Potiguar Notícias, sabem que no início a gente traz os principais destaques do Brasil e do mundo. Olha, em carta, delegados federais pressionam Bolsonaro e exige autonomia. No caso, está falando da Polícia Federal. Ainda está repercutindo na grande mídia, ainda está repercutindo nas conversas, nas redes sociais, a queda do ministro Sérgio Moro. O Bolsonaro, depois de perder Mandetta, que era o ministro mais avaliado, no caso da área de saúde, perde agora o outro que no começo era chamado de superministro, o Sérgio Moro, para botar uma pessoa de sua confiança, um ministro que já foi assessor dele na Câmara dos Deputados, que é amigo dos filhos dele, e não alguém que tenha autonomia. E Sérgio Moro saiu dizendo que a sua saída, o seu distanciamento do governo Bolsonaro se dá justamente por essa dificuldade que ele tinha de não, primeiro de Bolsonaro não ter palavra, não cumprir a palavra, não é? Ele diz que Bolsonaro teria o compromisso com ele, tinha o compromisso com ele de dar autonomia na escolha de seus auxiliares, da carta branca. Esse é o termo que foi cunhado, este foi o termo anunciado de carta branca, e depois Bolsonaro voltou atrás e tornou a carta preta, azul, verde, não sei que cor foi, mas queria, sem a vontade de Sérgio Moro, sem a anuência de Sérgio Moro, passar por cima de Sérgio Moro e indicar o diretor da Polícia Federal. Como Sérgio Moro pediu algum motivo para fazê-lo e Bolsonaro não quis dizer qual o motivo, então criou-se aí uma maior divergência entre Bolsonaro e Sérgio Moro. Sérgio Moro, pelo que se divulgou, o próprio Bolsonaro tentou barganhar, tentou negociar, tentou dar uma de malandro. Como, Pinto Júnior? Tentou trocar essa vontade que tinha Bolsonaro de mudar o comando da Polícia Federal por uma indicação no Supremo Federal. Ele ficaria mais tempo até chegar o momento de ser indicado no Supremo Tribunal. Isso quem sugere é o presidente da República, Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro não aceitou a barganha de Moro. Pelo que a gente viu, pelo que nós estamos sentindo e pelo que os dois falaram, se trata de dois homens pequenos nas suas negociações e nas suas relações. Se o Moro, em outro momento, tinha um aspecto e uma plumagem de herói, hoje tem de um ex-juiz que tenta negociar vantagens para a sua própria carreira. Então, não chegando a um acordo, eles saíram. E Bolsonaro, ele sempre foi limitado. As pessoas que votaram nele votaram por muitas razões, menos pelas suas qualidades relativas à fineza, à gentileza, no que diz respeito ao seu comportamento. As pessoas não devem ter votado nele por essas razões, né? Então, veja bem, essa é o que se diz hoje. Uma outra expectativa que tinha era a possibilidade de da saída do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mas hoje, pela manhã, neste dia 27/4, o presidente da República reuniu vários ministros, isso logo cedinho, logo às 7, 8 horas da manhã, já estava chegando na sua residência, né, no Palácio do Planalto, vários ministros para fazer uma reunião, e a maior expectativa era justamente de Paulo Guedes, mas Bolsonaro, porque tem uma briga de Paulo Guedes com Rogério Marinho. Rogério Marinho é do Desenvolvimento, não é? E Paulo Guedes, ministro da Economia. Havia uma briga, não é? Entre os dois, troca de palavras ríspidas, inclusive entre outros, na frente de outros colegas. Isso vazou. Então, mas Bolsonaro decide manter, tá? A grande imprensa já traz. Entre rumores de saída, Bolsonaro diz que Guedes é quem decide a economia. Ou seja, Bolsonaro é muito sincero em relação a isso, sempre disse que não entende patavina nenhuma de economia. Pela fala dele dá para ver que ele não entende mesmo, e ele entrega tudo a Bolsonaro. Diz, olha, economia, aliás, a Paulo Guedes, economia é com Paulo Guedes, não é comigo, não me pergunte sobre esse negócio que eu não sei o que é. Economia é com Paulo Guedes. Então, esses rumores da briga entre Rogério Marinho e
e o ministro Paulo Guedes, me parece que não afetou o ministro Paulo Guedes ao ponto dele se desligar do governo Bolsonaro. Isso está claro na afirmação do presidente da República, que por enquanto, se tratando de Bolsonaro, amanhã pode ser tudo diferente, mas a preço de hoje, como se diz, no dia de hoje, Bolsonaro chancela mais uma vez a permanência e a autonomia de Paulo Guedes no comando do Ministério da Economia. Só que ele tinha dado essa mesma autonomia para Mandetta. Quando Mandetta começou a crescer na opinião pública, ele tirou. Ele tinha dado essa autonomia para o Moro. Quando o Moro começou a crescer e não fazer o que ele quer, ele tirou o Moro também. O Moro disse às redes nacionais que o maior constrangimento do próprio do ex-ministro Sérgio Moro foi justamente ser obrigado a ir para o jogo do Flamengo. Ora, não é na companhia do Bolsonaro, não é atribuição do Ministério, do Ministro da Justiça, ser acompanhante, ser gandula de presidente em jogo de futebol. E parece que isso deixou o Moro bastante irritado, né? Quer dizer, a preocupação dele, de Bolsonaro, a cobrança de Bolsonaro era justamente para levá-lo para o jogo do Flamengo. E parece que nem ele flamenguista eu não sei. Então vejam vocês a que nível chegou a nossa República. O fato é que Moro saiu atirando de forma que levará os dois para o Supremo Tribunal Federal, como, segundo os especialistas na área de direito, segundo os juristas, ambos terão problemas, cometeram crime. Se Bolsonaro, como dizem vários partidos e vários críticos seus, e até ex-aliados, como o próprio PSL, que acabou de pedir o impeachment do presidente da República. Se segundo seus aliados, segundo seus adversários, o Bolsonaro cometeu crimes, não queria vai trocar a polícia por alguém da sua casa, da sua confiança, da sua convivência, porque não quer que as investigações cheguem aos filhos dele no Rio de Janeiro. Se isso for verdade, realmente vai ter muito debate no Supremo Tribunal Federal, não é? E nas instâncias jurídicas e nas casas legislativas acerca da possibilidade de ter ou não impeachment, de ter ou não processos contra o presidente Jair Bolsonaro. O Moro também não saiu ileso disso, né? O Moro não saiu ileso porque o Bolsonaro entregou, né? Ele também printou algumas mensagens para parlamentares, e isso causou problemas também. O Moro não saiu ileso justamente porque Bolsonaro entregou o jogo, disse que o Moro estava barganhando para ir para o Supremo, não é? Querendo trocar a demissão do diretor da Polícia Federal por uma vaga sua no Supremo. É claro que o Moro vai negar, mas o que a gente percebe é que as conversas o governo de Bolsonaro está longe do que nós convencionamos chegar de republicano, né? De um governo republicano, onde as principais decisões são voltadas justamente para a coisa pública, para a república. No caso, está sugerindo que o governo Bolsonaro está muito mais preocupado com os filhos dele, com aqueles mais próximos dele, do que com a República, do que com grandes projetos de desenvolvimento e de inclusão ou de justiça social que tanto que clama o Brasil e os brasileiros. Você que acompanha o Jornal Potiguar Notícias sabe que nós temos uma parceria com o Padre Murilo de Paiva, que traz sempre a sua coluna Fé e Cidadania. Vamos então ouvir o Padre Murilo de Paiva nesta edição de hoje, de 27 de abril de 2020. Padre Murilo, a palavra é sua. Olá, Pinto Júnior. Olá, você que acompanha o Potiguar Notícias, que beleza. Olha, ainda nesta segunda-feira, ainda no bafo, digamos assim, do domingo, eu gostaria de refletir sobre
esse texto fenomenal, que é o texto dos chamados discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús vinham de Jerusalém para a aldeia de Emaús, muito perto, 11 quilômetros apenas, então mais ou menos aí 1h30 de viagem a pé, e eles vinham muito tristes mesmo. E então Jesus entra no caminho e começa a conversar. O episódio se fecha na mesa lá da casa em Emaús. Emaús, Pinto, é um lugar muito bonito. É uma montanha muito verde. Nesse período da Páscoa, então, muitas flores. E ali eles reconhecem Jesus ao partir o pão. Dentre muitas temáticas que esse texto alude, tem um que tem tudo a ver com a gente nesta hora. Sobretudo a questão, a passagem da tristeza para a alegria. Dizia então o grande George Bernanos que o contrário de um povo cristão é um povo triste. O cristão não pode ser triste. E a força da alegria, ela é muito importante para soerguer a humanidade. Antes a gente falava da aldeia da gente. A gente falava então da cidade, do bairro, do país. Hoje, com o coronavírus, nós temos que falar da humanidade. A humanidade tem uma dificuldade enorme, o ser humano tem uma dificuldade enorme de fazer esta passagem da tristeza para a alegria. E isso está muito expresso no texto dos discípulos de Emaús. Eu desejo a você, a mim, a todos nós, Pinto Júnior, que possamos então, nesse momento, se arguir desta força interior, que é a alegria, para enfrentar a tristeza do coronavírus. Eu dizia também que o coronavírus é uma fabricação humana. Não tenho nenhuma dúvida que o coronavírus venha de onde vier, venha de um animal, venha de um laboratório, talvez seja a coisa mais remota, mas de onde vier, ela é fabricação do modelo de vida que a humanidade adotou, sobretudo nos últimos 300, 400 anos, do mercantilismo para cá. Então, que nós possamos nos encher desta energia que é a alegria para vencer esta hora da tristeza. Por hoje é só, Pinto Júnior. Até amanhã, se o bom Deus nos permitir. Muitíssimo obrigado, Padre Murilo de Paiva, pela sua participação, por mais uma participação no Jornal Potiguar Notícias desta segunda-feira. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha, que dá uma carona no seu carro. Muitíssimo obrigado que você que nos acompanha pela TV. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais. Nosso abraço, nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Olha, queria fazer um convite a você que está com tempo para leitura, você que está podendo ficar em casa nesse tempo de pandemia, ficando em casa, que essa é a recomendação dos médicos. Você que está saindo da sua residência para trabalhar, porque o seu trabalho pode ser essencial e você tem que fazê-lo, tomando todos os cuidados, todas as precauções. Nós aqui na redação do Potiguar Notícias estamos todo mundo de máscaras. Eu tiro a máscara somente aqui para fazer o trabalho na frente das câmeras, mas atrás das câmeras estou sempre de máscara. Itapuã, que está aqui atrás das câmeras, está de máscara a 4 metros de distância. Nós abrimos mão daquele encontro maravilhoso que tínhamos aqui na bancada para debater com os colegas jornalistas. Aqui sempre estava Hugo Vieira, sempre estava Cefas Carvalho, sempre estava Andresa Tavares. Além destes, ainda tinha os convidados a serem entrevistados. Nós substituímos esse diálogo por gravações. Vocês acabaram de acompanhar agora uma gravação com o Padre Murilo de Paiva, tá certo? Então, nós estamos desenvolvendo o trabalho dessa forma. E temos uma sugestão para você que nesse tempo de pandemia é a leitura dos principais colunistas do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br.
Queria recomendar aqui os textos, fazer uma homenagem rápida aqui aos colunistas do portal Potiguar Notícias. O advogado Daniel Costa, a advogada Andréa Nogueira, o professor Aderson Freitas, a professora Ana Paula Campos, o professor Wellington Duarte, que está também presidente do ADUR no sindicato, Arthur Dutra, que é advogado, Claudino Leite, que é jornalista, fala sobre o mundo evangélico, Alfredo Neves, que fala sobre arte, sobretudo artes plásticas, Ana Carolina Monte Procópio, que fala sobre política, fala sobre pandemia, fala também, principalmente sobre arte, Cefas Carvalho, que fala de política, Renice Ordini, que fala de literatura, Ananda Carvalho, que fala de cultura, mas muito sobre cinema. Enfim, você tem muitas opções de leitura. Andresa Tavares, que está com um texto muito interessante, postou nesse domingo um texto muito interessante sobre a educação à distância nesse tempo de pandemia. A educação à distância é só passar um print para as pessoas lerem, um PDF para a pessoa ler e depois fazer a prova. Não é mais assim. Tem um professor em Portugal que fez o texto aqui na coluna em parceria com a professora Andresa Tavares, que mostra como está evoluindo a educação à distância, e isso sem eliminar as aulas presenciais. Mas nesse tempo de pandemia, cresce a educação à distância. Valério Mesquita, que é advogado, também está aqui, foi prefeito de Macaíba. Bia Crispim, também escrevendo sobre as questões ligadas à LGBT. Evandro Borges, que é advogado. Enfim, muita gente boa, certo? Tanto homens quanto mulheres, de direita, de esquerda, de centro. Enfim, várias pessoas escrevendo sobre temas diversos para você ler e para você refletir nesse tempo de pandemia. Aliás, o tempo de ficar em casa precisa ser criativo, ele precisa ser você gastar esse tempo, você usar esse tempo para que ele lhe traga conhecimento. E aí está a dica da leitura, do conhecimento, reflexão, e aí está a dica da leitura dos colunistas do jornal, do portal Potiguar Notícias, www.potiguarnoticias.com.br. Olha, temos aqui uma fala de Fativan Alves. Prefeitura de Parnamirim prefere gastar com publicidade do que contra o coronavírus. Essa é a opinião da vereadora Fativan Alves de Parnamirim. Então você acesse aí www.potiguarnoticias.com.br e confira o texto, confira a fala de Fativan Alves, que é vereadora no município de Parnamirim, no município Trampolim da Vitória. Mandando um abraço aqui para Moraes Neto, Donizete Lima nos acompanhando, Cláudio Lima também nos acompanhando. Olha, agora nós vamos ver a fala de Vilma Leão. Vilma Leão é presidente do Sindicerp, é o Sindicato dos Servidores do município de Parnamirim. Vilma Leão, a palavra é sua. Boa tarde, Pinto Júnior. Boa tarde aos internautas que acompanham o Potiguar Notícia. E é o seguinte, diante desse cenário atípico ao qual vive o mundo, o Sindicerp tem orientado os seus associados, os seus representados, que procurem preservar a sua integridade, a sua saúde e a dos outros também, ficando em casa, que é o que orienta a Organização Mundial de Saúde, e temos tentado seguir também à risca. Como você sabe, Pinto, os trabalhadores em educação, os professores, a partir do decreto municipal e estadual, estão em casa, né? As escolas estão fechadas e os professores se encontram em casa. Porém, o mesmo não aconteceu com os funcionários de escolas, profissionais de educação. As escolas continuam funcionando com esses servidores. O que nós do Sindicerp temos ido de encontro, nós somos totalmente contra, porque esses profissionais também utilizam transporte coletivos,
e também se expõem ao vírus, né? E diante das medidas que vêm tomadas, o Sindicerp tem buscado se posicionar. Um exemplo é a questão dos profissionais de saúde que obtiveram recentemente uma gratificação justíssima, porque são eles que estão na linha de frente, muitas vezes são eles que estão morrendo para cuidar das pessoas que se encontram doentes nesse momento. Mas nós solicitamos do prefeito que essa gratificação se estendesse aos profissionais da assistência social, pois estes também estão aí trabalhando na linha de frente, né? Os profissionais de assistência têm realizado o seu trabalho, inclusive com a carga horária aumentada nesse momento, portanto também merecem essa gratificação. E com relação aos profissionais de saúde, né, nós temos uma preocupação, estamos investigando algumas denúncias que nós recebemos de que faltam insumos, que as EPIs não estão chegando em quantidade adequada. Portanto, esses profissionais que já se colocam em risco devido à profissão que ocupam, ainda são expostos ao vírus por falta de EPIs. Mas isso é uma questão que nós estamos averiguando e no momento que for confirmada essa informação, vamos em busca da gestão para verificar tal situação e cobrar dele providências, né? Esses profissionais que já estão tão estressados nesse momento de superlotação de hospitais, de unidades de saúde cheias, né? Eles merecem minimamente ser protegidos pelo poder público municipal. Muito obrigada, diretora do Sindicerp, presidente do Sindicerp, Vilma Leão, que está cobrando da Prefeitura de Parnamirim a gratificação para os assistentes sociais que estão trabalhando nesse tempo de pandemia e também a falta de EPIs, ou seja, as pessoas trabalhando sem a proteção. Ou seja, isso é muito ruim, sem as máscaras, sem a proteção, porque as pessoas que estão na linha de frente precisam realmente estarem protegidas, tanto para não adoecer, quanto para se estiverem doentes, já que o coronavírus, ele também fica, às vezes, você pode estar positivo, mas está sem necessariamente sofrendo os sintomas, mas você pode passar adiante esse vírus. Então, em função disso, seria necessário que as pessoas, é fundamental que as pessoas tenham EPIs, que tenham as máscaras. E segundo Vilma Leão, presidente do Sindicerp, a Prefeitura de Parnamirim não está fornecendo esses EPIs, essas proteções aos seus servidores. E isso não pode, porque isso pode significar a contaminação de pessoas, das pessoas, tanto dos profissionais quanto das pessoas que precisam acessar os serviços públicos municipais. Olha, nós vamos agora ouvir Raíssa Arruda, que é enfermeira. Ela traz aqui algumas dicas de como você se comportar, de como você fazer, de como você agir neste tempo de pandemia, certo? Então, Raíssa Arruda, que é uma enfermeira, ela trouxe um audiovisual e nós vamos compartilhar com você que nos acompanha aqui, que nunca é tarde a informação. A informação gera prevenção, né? E a prevenção é sempre a forma mais barata de se proceder, tá bom? Então, com a palavra, Raíssa Arruda. A recomendação é não sair de casa, mas ter animais. O que fazer? Os passeios devem ser evitados, pois há risco do vírus se alojar no pelo dos animais. Sabemos que o vírus do coronavírus permanece no ar por até 24 horas. Tente utilizar tapetes higiênicos em casa. Caso não tenha jeito, faça passeios curtos e evite aglomerações com animais e pessoas. Ao voltar de casa, higienize a pata dos seus pets
com água e sabão. E não esqueça de higienizar também a coleira guia. A Anvisa recomenda as medidas básicas de higiene em todas as situações. Lavar as mãos antes ou depois de tocar nos animais, nos alimentos e nos seus dejetos. Evitar lambidas, beijar ou compartilhar alimentos com os animais. Até mais. Olá, de volta, estamos de volta, muito obrigado aí a Raíssa, ela destaca muito essa questão de lavar as mãos, né? Você percebeu que ela destaca muito, a enfermeira Raíssa Arruda, essa necessidade que a gente tem que ter, essa necessidade, essa obrigação que cada um de nós temos que ter, que cada um de nós devemos ter para com a higiene, né? Agora, eu estava lendo durante o final de semana e os especialistas de diversos países e, sobretudo, de prefeitos de cidades importantes do Brasil, eles colocando a máscara como um uso, como algo obrigatório, né? Aqui o governo do estado do Rio Grande do Norte já contratou a Riachuelo, que vai entrar já entrou nessa questão da distribuição de máscaras. O presidente da Riachuelo, a gente ouviu a semana passada aqui no Jornal Potiguar Notícias, dizendo que serão produzidas aqui no Rio Grande do Norte 7 milhões de máscaras. Olha, nós temos, vai dar em média para 2 máscaras para cada habitante, não é? Porque nós temos 3,5 milhões de habitantes no estado do Rio Grande do Norte. Isso é uma iniciativa muito bacana, mas enquanto as máscaras do governo não chegam, da prefeitura não chegam, é importante que cada um faça a sua parte, pode fabricar a sua máscara, use, se puder comprar, compre, enfim, mas que use a máscara, porque a maioria das pessoas, sobretudo as pessoas que têm uma palavra mais sensata, está sugerindo o uso da máscara. Vocês vejam que os países que estavam vivendo uma grande poluição, como a China, e tornaram o uso da máscara um hábito em função da poluição, eles não rejeitaram, na época do Covid-19, o uso da máscara e logo as usando. A China, dentre os países que vivem essa contaminação, a China é um dos países que mais sucesso tem, que mais sucesso comemora em relação ao enfrentamento do coronavírus, não é? Do Covid-19. A China, se você comparar que o vírus surgiu de lá e você imaginar o que sofreu a Espanha, o que está sofrendo os Estados Unidos, o que está sofrendo a Itália, dentre esses países mais atingidos, o que se percebe é que a China que está saindo, enfrentou com mais firmeza, não é? A curva de achatamento do coronavírus teve uma situação mais breve e menos alargada do que aconteceu, por exemplo, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, não é? Na Inglaterra, vocês viram que vocês perceberam que aqueles líderes que desdenharam do coronavírus depois tiveram que voltar atrás. No caso, o próprio Trump, não é? E lá não tem um SUS, não é? Como no Brasil tem, que com todas as dificuldades funciona. A gente viu cenas terríveis de americanos sendo colocados em carros de frigoríficos, como se fosse, enfim, como se não fossem seres humanos, sendo enterrados em valas comuns, onde não tinha uma cova própria, tinha uma cova comum com muitos corpos ao mesmo tempo. Quer dizer, uma cena que nós, sinceramente, não gostaríamos de vermos aqui no Brasil, não é? No caso da Itália também, pessoas morrendo dentro dos seus apartamentos, pessoas de mais idade, e sem ter pessoas para ir lá recolher, porque estava o sistema todo estressado, o sistema todo, as pessoas ocupadas, as pessoas desse segmento de cemitérios, as pessoas dos necrotérios, enfim, estavam sem dar conta de tantas mortes. Então, tomara que isso não chegue aqui. Para não chegar, o melhor jeito é evitar.
Estava lendo aqui justamente uma notícia onde as pessoas cardíacas, por exemplo, 50% em São Paulo, 50% das pessoas cardíacas não estão indo aos médicos, ao cardiologista. Por quê? Porque grande parte desses médicos foram removidos para atender a questão do coronavírus e, por outro lado, essas pessoas, os cardíacas, são da área de risco e justamente por isso estão evitando sair de casa, evitando ir ao médico. Por isso mesmo, repito, deu essa queda de 50%. Então, o que a gente torce é que essa curva comece a achatar, que aconteça o achatamento da curva, como dizem os especialistas, para que as pessoas possam sair de casa com mais segurança, ter essa preocupação de sairmos dessa crise com mais segurança. Então, fala-se que no Brasil o pior momento vai ser o mês que vem. O pior momento nosso vai ser em maio. Mas, obviamente, há toda uma torcida para que possamos sentir de que em maio já estejamos saindo disso em parte. A gente começa a ver que o setor produtivo está aprendendo a conviver melhor com essa questão do coronavírus, e as empresas vendo como é que pode produzir tomando todos os cuidados. Quem pode ficar em casa realmente deve ficar em casa, é isso que garante, que pede, que solicita, que insiste todos os especialistas, você evitar aglomeração de todas as formas. Você que vai ao supermercado, eu recebi aqui de Cláudia Borges, que falou de São José de Mipibu, viu lá em São José de Mipibu, a dificuldade das pessoas ficarem 1,5 metro de distância um do outro. As pessoas tendem a ficar muito próximas e sem usar máscaras. Então, você que vai... também me ligaram de Areis, aqui para o Potiguar Notícias, Nízia Floresta, Nova Parnamirim. Nova Parnamirim, no começo da fila na Caixa Econômica Federal, as pessoas estavam obedecendo o distanciamento de 1,5 metro. Mas, quando passava 15, 20 pessoas... a partir daquela primeira pessoa que estava para entrar na Caixa, no prédio da Caixa Econômica Federal, as pessoas passavam a ficar amontoadas, ou seja, sem obedecer o distanciamento de 1,5 metro. E ali um espirro pode continuar a contaminar várias pessoas. A própria fala, as gotículas que nós deixamos escapar quando dialogamos, pode contaminar as pessoas que estão na nossa frente se alguém estiver contaminado. Então, galera, vamos tentar evitar o máximo possível a aglomeração. Faça diferente do que o presidente Bolsonaro sugere. Agora nós vamos ouvir, meus caros, continua muito forte aqui no Rio Grande do Norte, a polêmica acerca da nomeação de um reitor para o IFRN, que não participou do pleito eleitoral. O presidente da República era costumeiro, o presidente da República nomear, é a chamada lista tríplice, nomear aquela pessoa que mais votos teve dentro da comunidade escolar como reitor da instituição. No Rio Grande do Norte, o que aconteceu é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não nomeou nenhum dos 4 que participaram do pleito, nem o que ficou em primeiro lugar, nem o que ficou em segundo lugar, nem o que ficou em terceiro lugar e nem o que ficou em quarto lugar. Nomeou alguém que não participou do pleito, e aí a comunidade escolar que constitui o IFRN está um arara. Nós ouvimos aqui o professor Andreilson Oliveira, que é diretor do IFRN de Currais Novos. Vamos ouvir o que pensa o professor Andreilson Oliveira de Currais Novos. A palavra é sua, professor. Primeiramente, Pinto Júnior, eu gostaria de agradecer o espaço que você vem nos proporcionando para que a gente divulgue o que de fato vem acontecendo dentro da nossa instituição, dentro do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o desrespeito que vem acontecendo com as normas internas da legislação em relação à sua eleição para a escolha de reitor e diretores gerais, e um desrespeito não só à legislação interna, mas também à legislação que rege o país em relação à nomeação desse reitor pro tempore, que nos parece mais, inclusive, uma intervenção do que como uma nomeação de um reitor qualquer,
uma vez que a gente esperava que nosso reitor eleito, o professor José Arnóbio, fosse ser nomeado, né? E no dia que a gente aguardava, chegou um ofício do MEC informando que ele não seria nomeado devido à medida provisória que foi lançada em dezembro pelo governo federal a respeito das eleições. Ele se pediu uma lista tríplice, mas só para explicar, a nossa eleição foi antes dessa medida provisória, então ela não entrava na mesma legislação da medida provisória, então ele tem que seguir a legislação anterior, onde se elegia apenas um candidato, e esse que precisa ser o nomeado, né? E não foi isso que ocorreu, né? Eles mandaram um ofício alegando que era por conta da medida provisória. Depois tentaram corrigir no Twitter na segunda-feira passada, mais ou menos por volta das 18 horas, 18h15. Eles tentaram corrigir, dizendo que o problema era porque o professor Arnóbio estava respondendo a um processo administrativo disciplinar e, pelo princípio de razoabilidade, eles não iriam nomeá-lo. Primeiro que a gente precisa colocar os pingos nos is. Essa história de processo administrativo disciplinar não existe. O que existe é uma sindicância que está apurando um fato de uma denúncia, né, em que o professor Arnóbio foi citado, e mesmo assim é a respeito apenas de uma situação de um evento que ocorreu dentro da unidade do Natal Central, onde o professor Arnóbio era diretor, né, e ele está respondendo uma sindicância, né, que nem se transformou em um processo administrativo disciplinar, então até por cima da presunção de inocência se passou para colocar a pessoa que eles queriam colocar, né? Tá aí vários blogs, inclusive um deputado federal aqui do Rio Grande do Norte batendo nos peitos, dizendo que ele foi quem indicou a pessoa para o reitor pro tempore para ser nomeado, né? E isso não condiz com a realidade do que a gente vê na instituição. A instituição é uma instituição centenária, séria, tanto é que mesmo tendo a eleição, cada um com suas opções, suas opiniões de eleitores, que foram 4 candidatos na eleição, né? Mesmo assim, quando todos perceberam essa afronta à nossa questão democrática, todos se uniram em notas de repúdio a essa situação, comitês de pesquisa, comitês de extensão, inclusive alunos e servidores do campus Ipanguaçu, onde o reitor pro tempore atuava, né? atuava. E isso nos mostra que a nossa democracia foi ferida, porque está todo mundo em prol contra isso que aconteceu. Todo mundo, a grande maior parte dos servidores, posso dizer, vou dizer 97%, porque 3% das pessoas que votaram no candidato, por exemplo, do terceiro lugar, né, é quem deve estar concordando com essa ideia, até porque esse candidato que ficou em terceiro lugar, ele acabou de ser nomeado como pró-reitor de desenvolvimento institucional e ocupando o cargo de vice-reitor da instituição. Ele participou, ficou em terceiro com 3% dos votos. É engraçado que agora recente, acho que antes de ontem, a Folha de São Paulo fez uma reportagem onde o advogado do reitor pro tempore afirma que nenhum dos candidatos que participaram do pleito tinha idoneidade para assumir a função, né? Engraçado isso que ocorre, mas aí ao mesmo tempo em que o reitor pro tempore coloca o terceiro lugar para ser o vice-reitor da instituição. Então, o que nos mostra é, na verdade, um desrespeito à comunidade interna do IFRN, um desrespeito a toda a sociedade, na hora que se tira a democracia de uns, tira a democracia de todos. A instituição tem muito a perder com essa fragilidade na sua democracia. E a gente está no embate para resolver isso. Torcemos que essa semana seja resolvido, né? Com a força de todos, a gente vai restabelecer essa democracia interna e vamos poder festejar a posse do verdadeiro reitor eleito do Instituto, que é o professor José Arnóbio. Muito obrigado pelo espaço. Muitíssimo obrigado, professor Andreilson Oliveira, professor do IFRN de Currais Novos. É o Siridó participando aqui do Jornal Potiguar Notícias. Muito obrigado pela contribuição. E o professor está falando a mesma coisa que outros professores. Gildásio Figueiredo falou aqui no Jornal Potiguar Notícias recentemente. O professor Arnóbio. Nós já fizemos contato com o professor Willis Farcati, que também concorreu ao pleito. Enfim, as pessoas que fazem a instituição participaram de uma votação e promoveram a democracia interna na instituição de ensino, e esta democracia interna é o que está dizendo o professor Oliveira. Esta democracia interna não está sendo respeitada pelo presidente da República. Essa é a queixa, essa é a reclamação dos que fazem o IFRN, Instituto Federal do Rio Grande do Norte. PSL pede impeachment de Bolsonaro.
Gente, o PSL é justamente o partido que elegeu o Bolsonaro. Pois bem, esse partido está pedindo o impeachment do presidente. Nós, no primeiro momento, achávamos que quem ia pedir era só o PSOL pediu, não é? Aí pediu também o PDT de Ciro Gomes. Inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um caso curioso, né? Que o prefeito Carlos Eduardo, candidato ao governo do estado, o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, presidente do PDT estadual, o PDT de Ciro Gomes, aqui no Rio Grande do Norte, apoiou no segundo turno o presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, esse mesmo partido, o PDT de Carlos Eduardo e de Ciro Gomes, estão pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não é? O PDT, o PSOL, tá certo? E o PSL. O PSL é que é interessante, né? Porque foi justamente o PSL que o partido que elegeu o presidente da República. Olha, nós conversamos, a vereadora Fativan Alves disse que o prefeito de Parnamirim pretende gastar mais com publicidade e muito menos com o coronavírus. Vamos ouvir a opinião da vereadora de Parnamirim, que é do PV, Fativan Alves. Boa tarde, meu amigo e jornalista Pinto Júnior. Realmente houve um aumento, né, de 2,8 milhões de reais. O contrato foi assinado dia 28/12 e foi publicado essa semana. Que esse é o maior absurdo, porque diante desta pandemia que nós estamos vivendo, um município como Parnamirim precisar gastar, achar mais prioridade, gastar com publicidade num momento terrível como nós estamos vivendo, é um absurdo, né? Visto que as medidas de proteção não estão acontecendo. Nós percebemos isso quando encontramos os agentes de saúde na rua, sem o seu EPI adequado, eles que são diretamente ligados ao povo, então nem EPI tem para os seus funcionários trabalharem. Outro ponto que eu gostaria de fazer o comentário é sobre a falta de lancetas, né, que até terça-feira passada chegou reclamação no nosso gabinete, que nem isso tem. Então é melhor gastar com publicidade ou gastar com a necessidade atual da população do nosso município. Sem contar, Pinto Júnior, com a questão das filas enormes que tem próximo à Caixa Econômica, próximo a todos os bancos, que nem a fiscalização adequada o poder público está atuando. Então, diante de toda essa pandemia, eu acho realmente um absurdo gastar 2,8 milhões de reais com publicidade. Publicidade de quê? Né? Nós percebemos que o município de Parnamirim ocorreram 2 mortes, infelizmente, por essa pandemia, né? Pelo Covid-19. Muito triste isso para o nosso município, mas nem isso o município recebeu esses pacientes para poder dar sua colaboração com a assistência. Essas pessoas ocorreram esse óbito não foi em Parnamirim, foram em Natal. Então são são pessoas que moram em Parnamirim, mas infelizmente conseguiram socorro em Natal. Tentaram conseguir o socorro. Então eu repudio essa questão dessa renovação desse contrato e essa publicação do contrato de publicidade no valor de 2,8 milhões. Eu acho um absurdo. Muitíssimo obrigado. É isso, está reclamando aí do que os funcionários, as pessoas, servidores de Parnamirim não têm EPI para trabalhar, não tem proteção para trabalhar. Mesmo assim, o prefeito está aumentando para 2,8 milhões o contrato publicitário. Muitíssimo obrigado a você que nos vocês que nos acompanharam no programa de hoje. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Um grande abraço e até mais.
Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309.